representação por captação e lista de sufrágio. Representação por captação e lista de sufrágio, o famoso 41A. Captação e lista de sufrágio é um nome bonito para compra de votos. Ah, professor, compra de votos ainda existe? Existe. Eu já vi de tudo nessa vida. Eu vou falar como é que surgiu o primeiro caso de captação e lista de sufrágio, para que vocês contem aí, para contar em festas, né? Essa é uma para contar em festa. O ministro Gilmar Mendes, ele sempre conta isso, em todo lugar que ele vai, todo evento de direito eleitoral, ele conta essa história, talvez vocês já tenham ouvido dele. Eu já ouvi umas 4, 5 vezes, pelo menos, em lugares diferentes. Na Bahia, no Congresso do Tocantins, onde o ministro Gilmar está, ele fala dessa história. É o seguinte, lá no interior da Bahia, um sujeito recebeu uma caixa d'água em troca do voto da família dele toda. Então, o prefeito falou, vota em mim para eu ser reeleito, que você vai ganhar a caixa d'água. Aí foi lá e instalaram a caixa d'água na casa do cidadão. Daí o cidadão era um cara ligado na cachaça, foi a um boteco depois da eleição, depois do prefeito reeleito, e ele falou, esse cara aí é besta, tudo mais, eu recebi a caixa d'água, mas não paguei com o meu voto, não votei nele. Então ele me deu de otário que ele é. E essa conversa se espalhou na cidade pequena, que o sujeito recebeu a caixa d'água, mas não pagou, e o prefeito, sabendo dessa história, consciente dessa situação, foi lá e falou, espertão, então devolve a caixa d'água. E eles retiraram a caixa d'água da casa do cidadão, porque ele não tinha dado o voto. Esse caso absurdo chegou à Justiça Eleitoral e o prefeito, perdeu o mandato pela comprovação do 41A. É uma história bizarra, louca, para a gente não dormir durante a minha aula? Sim, mas também é uma história para comprovar, e você vai lembrar dessa forma, que basta um voto comprado para que você consiga anular uma eleição. Ou seja, a potencialidade do desequilíbrio, daquela paridade de armas, ela é afastada no caso da captação e lista de sufrágio, porque essa captação ela está comprovada pela própria pelo grau de reprovabilidade que é colocada na situação. O João está falando alguma coisa, João? João Pacheco? Não, eu ia perguntar, professor, isso porque eu sempre imaginava isso, assim, que o fato de um vereador, por exemplo, ser muito bem votado, e de repente acontecer de ele ser acusado de uma compra de voto ou duas, eu achava o seguinte, que o juiz, quando fosse julgar, ia falar assim, mas esses 2 votos não vai mudar a eleição dele, entendeu? Eu não estou dizendo isso, que eu faço isso, que eu já fiz isso, ou que eu tenho essa prática, mas eu imaginava isso em relação, por exemplo, uma eleição de prefeito. O sujeito deu uma diferença de 10 mil votos em relação ao segundo colocado, uma cidade pequena. Como Jaú, aqui tem 150 mil habitantes. Vamos ver, o cara ganhou de 20 mil votos. Aí ele comprou um voto aqui no distrito da Putunduva, mas isso vai alterar o resultado da campanha? Vai mudar, na verdade, a intenção da maioria dos eleitores, né? Muda a intenção. Em Igaraçu do Tietê, eu atuei para um cara, eu vou citar o nome, vocês procurem na jurisprudência, porque os autos são públicos, então eu posso utilizar. Tem esse negócio de usar processo em tese não adianta muito, porque as coisas nunca são em tese, as coisas sempre são verdadeiras. Igaraçu do Tietê tinha um vereador chamado Sidão Carvoeiro. O processo está na Justiça Eleitoral, é fácil, vocês conseguem achar o acordo. O Sidão Carvoeiro foi acusado de fazer promessa impossível, que era, ele teria feito uma lista com pessoas interessadas em casas da CDHU e ele lutaria por essas casas da CDHU, que é um órgão estadual, para as pessoas do município. Entendeu? E daí foi feita essa promessa, tudo mais. E o Sidão, no final das contas, as testemunhas arroladas no processo eram pessoas que o dono de um bar que ouviu a conversa, aquela coisa toda, não tinha a prova robusta. E ele foi cassado em primeira instância, chegou até a gente sem o mandato já dizendo que estava cassado pela prática do 41A, que era a compra de voto por meio de promessas. Então, não é só dar alguma coisa,
mas sim prometer, entregar alguma coisa. E esse caso foi julgado no TRE. No TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, à unanimidade, entendeu? Nós pegamos o caso e mostramos, olha, não tem prova robusta. Não tem a comprovação de que o cara tenha feito isso efetivamente. Porque era uma conversa de alguém que ouviu alguém falando e tudo mais. Então, se carece, nesse caso, de prova robusta. Né? É importante que a gente tenha isso claro quando está falando de 41A. Comprovou? Pode sim gerar cassação. Olha lá no slide. Quando atores políticos empregam o fator econômico não como meio de viabilização de campanha, mas como fonte direta para obtenção de votos, pressupõe realização de uma das condutas típicas: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal ao eleitor, ou contra ele praticar violência ou grave ameaça. O fim especial de agir identificado na obtenção do voto, que o fato ocorra durante o período eleitoral, a ação ou anuência da parte do candidato. Atenção, dispensa pedido explícito de voto e meios para cumprir a promessa. Ou seja, pode ser uma promessa genérica, ainda que impossível, ou os meios que possam ver. Caso clássico, o Caio está colocando aqui o Vale Combustível. Vale Combustível, o TSE já adotou um tipo de jurisprudência dizendo o seguinte: se é combustível para a realização de uma carreata, legal, são, sei lá, 10 litros, 5 litros para utilização em carreata. Se é o tanque cheio para o cara andar a cidade inteira sem nenhuma relação com a campanha, daí é 41A. Então, essa é a baliza. Mas era para realização de uma carreata, o candidato estava gastando e colocou aquilo ali na prestação de contas. Ok, tudo bem, sem problema nenhum. Uma coisa que é importantíssima para vocês saberem aí da vivência prática: esse pedido, o fim especial de agir na obtenção do voto. Vou dar dois exemplos para vocês. Um caso de uma cidade também interior de São Paulo, em que o sujeito fez uma carreata num domingo, e a hora que acabou a carreata, ele abriu lá um depósito de bebidas que ele era dono, candidato a prefeito, e distribuiu cerveja para todo mundo, até para criança. Tinha vídeo com criança tomando uma Skol, aquela coisa absurda, né? Ou ele colocando cerveja no copo das pessoas, colocando muita coisa aí. O candidato, familiares e tudo mais. Chegou em audiência. O juiz perguntou para a pessoa que era testemunha na acusação. O juiz falou: houve pedido de voto? O cara falou: não. Daí o juiz repete: houve pedido explícito de voto? A testemunha: não, doutor. Consequência: julgado improcedente porque não houve pedido explícito de voto. Eu conto essa, gente, que eu saí da audiência querendo arrancar a cabeça da testemunha, entendeu? Porque o candidato a prefeito tinha me pagado a passagem aérea, ido lá, falado que ia sair com a cassação da audiência, e a hora que a testemunha falou que não tinha o pedido explícito de voto, que ele não entendeu a palavra explícito, entendeu? Houve pedido do voto, ele não entendeu a pergunta. E daí o juiz julgou improcedente a representação eleitoral. Então, caso importante para que vocês entendam, tem que ter representação. E tem um caso clássico que vocês devem ter visto sempre, que é aquele negócio das camisas. Então, quando eu coloco aqui, quando o fato ocorra durante o período eleitoral. Então, uma situação que eu, certa vez, também estive presente aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? O Caio, faz um ok aí. Uma situação também que é na sutileza que vocês podem perceber é o seguinte: um determinado candidato à reeleição, prefeito, ele tinha lá uns recursos e ele sempre dava jogo de camisa para a molecada. Compra de foto, 41A, aí explícito, chapado, entendeu? 41A. E daí, quando você atua num processo como esse, tenha muito cuidado com as testemunhas que você vai colocar, porque a prova testemunhal é muito importante nesse tipo de processo.
E foram alguns garotos lá, 19, 20 anos, e esses rapazes, eles estavam falando que, de fato, eles estavam lá, eu ouvi no corredor, eu vou ferrar o prefeito, tudo bem, vai ferrar o prefeito. Daí o cara, ele foi perguntado pelo juiz, que o juiz pode fazer as perguntas, o Ministério Público e o advogado. O juiz perguntou, o senhor fulano de tal, ele entregou jogo de camisa para vocês? O rapaz falou, entregou jogo de camisa e entregou bola também. Entregou os dois. E ele pediu para votar em vocês? Pediu para votar sim. Falou, vote tal número. Lá, ó, não lembra da gente, tal, para a cidade continuar desse jeito, boa, lá. Daí acabou o Ministério Público não falou nada, e eu perguntei para o sujeito assim, o prefeito, ele, nos outros anos, ele entregava também jogo de camisa para vocês? Daí o menino achou, nossa, vou ferrar esse prefeito, né? Vou falar que ele entregava sempre. E não era verdade. Ele falou, não, ele vem todo ano aqui, todo ano ele dá jogo de camisa pra gente. Daí eu falei pro juiz, eu falei, sem mais perguntas, excelência, tá tudo certo. Vamos fazer memoriais escritos. Eu falei, não, podemos fazer memoriais orais agora, né? Porque é possível, o direito eleitoral permite. Fazer memoriais orais. O que eu falo memorial oral? Excelência, o representado pelo 41A, na verdade, é um fanático do futebol, é um homem muito ligado à prática esportiva, e a própria testemunha disse que anos anteriores ele também faz esse tipo de doação fora do período eleitoral, sem nenhuma intenção eleitoreira, provavelmente antes até mesmo de assumir o mandato na condição de prefeito do município. Acabou julgado improcedente. Então, é a sutileza, porque no período eleitoral, então se é fora do período eleitoral, não tem essa necessidade. Certo, gente? Posso mudar de assunto? Tudo bem? Lá. Possíveis consequências: multa, cassação do registro ou cassação do diploma. Cassação do registro ou cassação do diploma. Vamos para o próximo. Representação por captação ou gasto ilícito de recursos de campanha. Onde que nós temos isso? O que é representação por gasto ilícito de recursos ou de campanha? É o que nós chamamos sempre de Caixa 2. É um nome bonito, representação por captação ilícita de sufrágio, 30A. Às vezes eu pego o avião, lembro, Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em Curitiba. O cara grita, você está no mesmo voo que eu? Sim, em qual poltrona? No Caixa 2. E as pessoas ficam olhando para você com aquele cara meio Curitiba, terra da Lava Jato, o cara falando Caixa 2. Então, 30A é o artigo da lei eleitoral, lei 9.504, que trata do Caixa 2. Quando é cabível? Respeito às normas de financiamento de campanha. Persegue vícios de forma, origem e montante. Forma, origem e montante. Como assim? Forma, origem e montante. Vamos para a prestação de contas. A prestação de contas ela tem que ser feita em até 72 horas. Então, chega o recurso da campanha até 72 horas. Eu vou passar uma informação para vocês que é discutível, mas que eu tenho defendido para não ter problemas. Quantas contas de campanha os senhores acham que deve ser aberta nessa eleição por candidato? Quem se arrisca? Alguém quer chutar aí? A Beatriz. A Beatriz falou que está participando, está no frio aí, né? Acho que está frio, aqui está frio também. Por candidato, gente, 3 contas de campanha. 3, olha lá, o João escreveu 3.
Ô, Bia, tá mudo o seu microfone, Bia, corrija aí. Já tá falando lá, professor, não tá saindo aqui. Ô, Luiz, essa tá boa, hein? Em Matão teve candidato que reduziu a termo promessa de emprego. Essa eu não tinha visto. Então, gente, são 3 contas de campanha. Uma para receber fundo partidário, outra para receber fundo eleitoral e outra de recursos privados, aqueles recursos que nós conhecemos na prestação de contas já, que são os recursos de pessoas físicas que fazem doação. Ah, mas e aí? Mas o meu partido me odeia, eu não vou receber nada, tá errado, tá. Então, você, na sua prestação de contas, coloque zerado, falando que você não recebeu recursos do fundo partidário, não recebeu recursos do fundo eleitoral, mas coloque zerado a sua prestação de contas. Mas tem essa conta. Por quê? Porque é mais fácil provar do que uma conta só. Então, abre 3 contas, movimenta uma, 2 deixa parada, fala, olha, não teve movimentação porque não teve recebimento de recursos do fundo partidário. Então, questão de forma, questão de origem. Origem de recursos, lista. Se vem de uma igreja, se vem de uma empresa, se vem de qualquer pessoa jurídica, você tem uma situação aí de fonte vedada de recursos. Então, qualquer tipo de fonte vedada é punida. E eu sempre digo... Oi, pois não? Pode prosseguir, depois eu faço a observação. Não faz agora, já pode falar. Lá em 2017, quando na EPM, alguns servidores do Tribunal Eleitoral estudavam conosco lá, né? E aí foi dito que a inteligência, o software de inteligência hoje do TSE é um software muito avançado. E foi encontrado, porque vedou-se a participação das empresas privadas, admitindo tão somente pessoa física, foi encontrado beneficiários do Bolsa Família como doadores de campanha eleitoral, né? Então, assim, o cruzamento dos dados do TSE localizou, e não foram milhares, algumas centenas de milhares de contas, assim, né? Em duplicidade. E aí, essa questão, né? Poxa, a pessoa não tem capacidade econômica ativa para a própria subsistência, mas faz doação eleitoral. Fraude. Então, tem um prefeito no ABC Paulista que eu não me lembro em números exatos, mas é algo em torno de R$300 mil que ele recebeu de uma senhora idosa, negra, de 84 anos, cega e que recebe Bolsa Família. E essa pessoa recebeu em torno de R$300 mil. Então, para você ver aonde chega a esse tipo de fraude, Caio. Então, em relação à forma, um outro exemplo que eu dou para vocês, sempre recomendo para os clientes, para as pessoas que nos perguntam, para os alunos, que se contrate os Correios para entrega de material gráfico, porque empresa pública, empresa séria, é muito mais confiável do que você entregar panfleto com um panfleteiro aí que vai acabar pegando o teu material, jogar no bueiro e falar que entregou para as pessoas. Então, o Correio efetivamente faz esse serviço. Só que o Correio custa um pouco mais caro, os Correios são um pouco mais caros, e principalmente na condição até de pessoa jurídica, de empresa pública, ela vai emitir nota fiscal. Os Correios vão emitir nota fiscal sobre a atividade contratada pela candidatura. Essa nota fiscal tem que estar na prestação de contas, não tem como estar fora. E eu falo isso assim porque eu já vi um vereador de uma grande cidade do interior de São Paulo, por causa de uma nota de R$7.003, exatamente, que ele esqueceu de lançar em tempo hábil. Essa nota só veio aparecer depois de ajuizada a representação pelo 30A, e já em sede de segundo grau. Ele teve o mandato cassado e ficou inelegível por 8 anos. Então, e é de uma cidade muito grande do interior do estado de São Paulo, uma cidade de 300 mil habitantes. Então, merece muita atenção, porque você acaba tendo problemas graves se essa prestação de contas não é feita extremamente dentro do prazo. E uma estratégia que o Ministério Público utiliza, como o prazo é exíguo para a representação por captação ilícita de sufrágio, muitas vezes eles pegam isso e processam na modalidade de crime de falsidade ideológica.
Então, há várias vezes são colocados crimes de falsidade ideológica devido à utilização do 30A, tá bom? Que mais? Possíveis consequências: cassação do registro, cassação do diploma, inelegibilidade por 8 anos. A proporcionalidade é valor a ser considerado para aplicação de sanção. Como é que a jurisprudência tem entendido isso? Como é que a jurisprudência tem pensado nessa questão? Quando os gastos, quando os ilícitos observados, eles não atingem o patamar de 10% do montante total dito na campanha, em geral, eles julgam sem a cassação do mandato, aplicando o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, dizendo, olha, é uma quantia ínfima, e se essa quantia é ínfima, não se aplicará a cassação do mandato por conta dessa quantia. Se passa de 10%, eles têm aplicado a sanção da cassação do mandato. O Caio colocou desse cruzamento de dados, teve uma situação muito interessante de um julgado de Minas Gerais, eu sei que tem alguns mineiros aqui, esse julgado eu acompanhei pessoalmente no TSE, não fui advogado do caso, sou amigo da advogada, e eu acompanhei no dia que eu estava no TSE, num outro caso meu, em Brasília. Me chamou muita atenção. Por quê? Uma empresa que tinha contrato com o poder público, então uma empresa que tinha participado de celebração de contratos com o poder público, resolveu ajudar o prefeito. Ela teve a ideia genial de dar um, aspas, aumento para os seus funcionários de R$3.000. E daí cada um dos funcionários fez depósito de suas contas de pessoa física para determinada candidatura, a candidatura do próprio prefeito. Então, alguns desses depósitos feitos por via eletrônica foram feitos no mesmo minuto, com uma diferença de segundos entre um depósito e outro. Então, depósito, eram mais de 30 depósitos no montante exato de R$3.000, tudo na conta de campanha do prefeito. Evidente que aí foi instaurado um inquérito, numa situação como essa, foi provado que, na verdade, a empresa tinha, entre aspas, dado um aumento para todos os seus funcionários para que eles fizessem, por essa via transversa, uma doação, mas recebendo, na verdade, da pessoa jurídica que tinha recursos e contratos com o poder público. Então, muito cuidado com isso, muita atenção, porque gera, sim, cassação, tá bom? Gente, que hora que é agora? Tá bom, tá bom. Vamos continuar, então. Então, eu estava terminando falando sobre a representação pelo 30A e dizendo que, nesses casos específicos, é aplicado aquilo que vocês também sabem do direito constitucional, que é a proporcionalidade e a razoabilidade, princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade. Agora, por favor, pode passar o próximo para a gente continuar. Representação por doação eleitoral acima do limite. Então, qual que é o limite, gente? Qual que é o limite? O limite para o candidato é de 10% do valor que é permitido para a campanha eleitoral como um todo. Então, você entra no site da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, vai ter lá uma tabela dizendo quanto que cada município pode gastar nas suas campanhas para prefeito e para vereador. O candidato, preste muita atenção nessa diferença, o candidato pode gastar até 10% desse valor. É diferente de 2018, professor, é diferente de 2016, com certeza, lá naquela época, era permitido o autofinanciamento. Daí o autofinanciamento, ele poderia ser feito em todo o valor da campanha. Chama atenção para uma situação, um caso, na cidade de Coroados, interior de São Paulo. Coroados tem pouco mais de 4.000 habitantes, não sei se alguém conhece Coroados aqui. Naquela cidade, no teto,
Então, naquela cidade de Coroados, o que aconteceu? O candidato me ligou em 2016 e falou, olha, eu tenho recursos, eu quero financiar minha campanha inteira. Eu falei, tudo bem, então o senhor financia a sua campanha inteira. Só que o que aconteceu ali? O recurso dele, pessoa física, foi transferido não para a conta de campanha, mas sim para a conta do partido. Se foi para a conta do partido, é doação, não é autofinanciamento. Se é doação, não é autofinanciamento, nesse caso, foi aplicado a ele a multa dos termos que está no nosso slide por doação acima do valor. Então, o autofinanciamento, 10% do valor total global da campanha, é quando o sujeito tira da conta pessoa física dele e coloca na conta de campanha, tá bom? Agora, e o eleitor? Quanto que o eleitor pode doar? Eu sou amigo de alguém, quero doar para esse cara. Você pode doar até 10% daquilo que você declarou no imposto de renda desse ano. Acabamos de fazer o imposto de renda sobre o exercício de 2019, então, ok, você declara, você pode doar até 10% daquilo que você declarou de imposto de renda, tá bom? Lá, possível consequência. Ao doador é estabelecida a multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia doada em excesso, enseja inelegibilidade por 8 anos. Em caso de pessoa jurídica, torna-se inelegível o dirigente. Ali eu estou colocando pessoa jurídica, mas isso é letra morta da lei, porque hoje pessoa jurídica já não pode mais doar, entendeu? Então, pessoa jurídica não doa, nós temos só consequências de processos, porque até 2014, há 6 anos atrás, era possível que pessoas jurídicas doassem. Então, tem pessoas ainda inelegíveis por conta daquela situação ocorrida em 2014, campanha presidencial, em que a Dilma Rousseff foi eleita presidente, tá bom? Tem essa situação. Muito cuidado com isso. O próprio ex-presidente Michel Temer está inelegível por doação acima do limite de 10%. Então, ao receber a doação, você tem que verificar, e principalmente o próprio eleitor tem que verificar se ele está doando e se essa doação está no limite ou não. O Caio colocou, governador Dória enquanto candidato a prefeito de São Paulo. Ele falou, bom, eu sou rico, vocês não são, eu vou pagar minha campanha inteira, problema de vocês. Então, ele fez uma doação bastante elevada naquele momento, praticamente pagou a campanha inteira dele para prefeito de São Paulo. Isso não pode mais, porque agora o limite é 10% do valor total, tá bom? Muito cuidado com isso, é novidade para essa eleição. Isso começa agora com a mini-reforma de 2019. Professor, posso até fazer uma consideração? Claro. Isso que o senhor acabou de falar é 10% da despesa, não do teto. Se o teto do município, por exemplo, foi 180 mil para prefeito e vice, mas ele só teve de despesa 160, então é 10% dos 160 mil que ele declarar, não é dos 180. Eu fiz uma pergunta aí com uma dificuldade, porque a gente pega a tabela de 2016 e ele fala para aplicar a inflação, mas ele não diz, né? Ele fala o índice INPC. Eu joguei, não sei se está certo, do mês 10 de 2016, o acumulado, até o mês 12 de 2019. Será que é isso, certo? Não, mas a tabela já está atualizada. Você consegue ver no site do Justiça Eleitoral. Eu confesso que eu não vi ainda. Então, foi lá mesmo que eu vi. Ele não tá desse jeito, não está atualizado ainda. Não tá, ele joga de... Representação por realização de condutas vedadas a agentes públicos. Quando é cabível? Em caso de desequilíbrio causado pelo uso da coisa pública em propósito particular. Lembro que eu falei para vocês, já hoje ainda, sobre a utilização, por exemplo, do site da prefeitura, do sujeito utilizando dos instrumentos públicos possíveis para a promoção pessoal. Então, tirando a impessoalidade esperada do trato com a coisa pública. Especificamente, quando o agente público age conforme atos ilícitos no artigo 73 a 78 da Lei Eleitoral, aplicando-se a legalidade estrita. Agente público, do prefeito ao gari, porque não é o vínculo com a administração que coloca o agente em situação de vantagem, mas sim o fato de exercer função pública e, portanto, prestar serviço à coletividade.
Aí uma atenção, principalmente para quem não tem muita familiaridade com o direito eleitoral ainda, porque é uma diferença, é uma dilatação em relação ao direito administrativo. Quem trabalha com direito administrativo sabe que você tem uma visão mais restrita de quem é servidor público, de quem faz atividade pública. Aí, o direito eleitoral tem uma ideia de agente público. Agente público é o servidor da administração direta, concursado ou comissionado. Ele também é o servidor da administração indireta, autarquias, etc., e também de empresas privadas que têm alguma relação concessionária com o serviço público. O gari que que atua e ele tem uma concessão, ele trabalha numa empresa de lixo que tem o serviço, ganhou uma licitação, serviço público. E ele também é um agente público, ele é um agente público. Então, todo mundo, nesse caso, tem essa visão mais dilatada do que um agente público, e nenhuma dessas pessoas pode utilizar dos próprios cargos, dos meios que eles têm disponíveis para fazer campanha, tá bom? Até que é importante, inclusive, a realização da desincompatibilização. Voltando aqui sobre a desincompatibilização, deixar claro para vocês, muita gente está perguntando sobre isso também, eu até que fiz um videozinho no YouTube rápido, a desincompatibilização, gente. Desincompatibilização, ela vai acontecer agora no dia 15 de agosto, na maior parte dos cargos, porque 3 meses nessas eleições, devido à emenda constitucional 107, que foi agora aprovada pelo Congresso Federal, já promulgada agora mesmo, essa semana. Então, o que acontece? Dia 15 de agosto. Aí, aqueles cargos previstos na legislação, previstos lá na tabela do TSE, dos caras que se afastaram com 6 meses ou com 4 meses. Bom, nesse caso, você tem o Instituto da Preclusão, esses caras não poderão voltar agora para retornar depois. Então, quem está afastado 6 meses, permanecerá afastado. Quem está afastado há 4 meses, permanecerá assim afastado, tá bom? É uma questão importante para se falar sobre cargos públicos, porque eu sei que tem muita gente que está questionando em relação a isso também. Professor. Vamos imaginar. Representação por realização de conduta vedada a agentes públicos. Possíveis consequências: suspensão imediata da conduta, multa duplicada a cada reincidência, cassação do registro, cassação do diploma, exclusão do recebimento de cota por parte do partido político beneficiado. Alguns atos podem configurar improbidade administrativa e inelegibilidade. Então, sem prejuízo, por exemplo, do Ministério Público ajuizar uma ação civil pública por improbidade administrativa. Então, bastante severa essa situação, tá bom? Vamos continuar? Passando, por favor. Competência. Quem tem a competência para julgar isso? Muito rapidamente esse slide. Juízes eleitorais nos municípios, tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais e distritais, TSE na eleição presidencial. Pode passar. Legitimados. Eu já passei para vocês rapidamente, agora vamos conversar sobre isso. Quem são os legitimados? Candidato, partido político, coligação e Ministério Público Eleitoral. Sempre ressalvando que quando se trata de partido político, você tem que ver se esse partido está coligado ou não. Se há uma coligação, se existe uma coligação, não pode ser feita a representação simplesmente por o partido político sem que haja a coligação. Aí é necessário você verificar isso, porque senão vai ter o processo extinto sem resolução do mérito. Vamos passar. Por favor, pode passar já. Natureza, concorrente disjuntiva. Legitimidade ativa, Ministério Público, distribuída conforme o âmbito da atuação, evidentemente, né? Ministério Público municipal, o estadual, atuando daquele município, ele vai fazer o trabalho dentro do município. Impugnação por parte de outros legitimados não exclui a atuação ministerial. Aqui uma dica, tem gente que sempre deixa para o Ministério Público. Vou mandar para o Ministério Público, mandar os fatos, a notícia dos fatos para o Ministério Público, e daí o Ministério Público que se vire, não vou contratar advogado, não.
Bom, se o Ministério Público não se virar, ou se o Ministério Público chegar no momento e deixar de recorrer da decisão, você não pode assumir a ação. Então, eu sempre recomendo, sobretudo em casos de inelegibilidade, que você faça a impugnação, ainda que o Ministério Público Eleitoral também faça. É sempre bom que o particular assim o faça, tá bom? Essa é uma dica aí que eu posso dar para as pessoas que estão atuando. Candidatos, ampla e ilimitada, deve guardar congruência com o mandato do pleito, o momento do pleito. Então, congruência com o momento. Candidato a vereador pode sair representando o candidato a prefeito. O candidato a prefeito pode representar o candidato a vereador. Não é necessário que haja o mesmo mandato aí na disputa, nem a exigência que o resultado seja particularmente útil ao candidato. Então, se o candidato a vereador está tentando caçar o prefeito, tem uma exigência que seja particularmente útil a mim, candidato a vereador? Não. Entendeu? Então, o Leandro está ajudando ali, a Beatriz, a atualização dos valores terá como termo inicial o mês de julho de 2016. Muito obrigado, Leandro. Eu confesso que eu mesmo não mexo com isso daí, essa questão dos limites dos valores. Vamos passando também. Legitimidade ativa dos partidos políticos. Desnecessário que possuam candidatos concorrendo na circunscrição. Daí você entra pelo diretório municipal do partido político. Deve-se respeitar a circunscrição a que se refere o pleito. Evidente, você não vai entrar o diretório municipal do MDB de Ribeirão Preto está impugnando o registro de candidatura de um cara em Itápolis. Não guarda nenhuma semelhança, nenhuma relação com uma cidade ou outra, entendeu? Então, evidentemente que aí você tem uma situação que não dá. Deve-se respeitar a circunscrição que se refere ao pleito. Diretor municipal, somente municipais. Estadual, municipais, estaduais. Diretor nacional, municipais, estaduais e nacionais. Quando coligados até o pleito, apenas podem agir por meio da aliança. Falei isso, ressalto para vocês de novo. Coligação é casamento, coligação é casamento com união de bens. Então, só pode agir juntos. Vamos continuar. Legitimidade passiva. Quem pode ser réu nesses processos? Candidatos, partidos, coligações, em alguns casos, terceiros não participantes do pleito, mas responsáveis pelos atos. A mesma situação, gente, das AIGs que estão correndo contra o Jair Bolsonaro no TSE. Nós temos AIGs que estão correndo contra o Jair Bolsonaro por supostos disparos em massa de WhatsApp e também disseminação de fake news. O empresário Luciano Hang, que é o dono da Van, ele é réu nesses processos, mesmo não sendo político. Então, ele se enquadra nessa situação aí. Em alguns casos, terceiros não participantes do pleito, mas responsáveis pelo ato. Tá bom? Vamos passar também. Procedimento. Lá, os prazos. Para quem está acostumado com o processo civil, fica louco, né? Eu, quando pego essas ações civis aí, ação civil pública, essas coisas, é um marasmo, esses prazos de 15 dias, que loucura, que tempo. Então, prazos, por captação ilícita de sufrágio ou por realização de conduta vedada a agentes públicos. Da data do requerimento do registro à diplomação. Por captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha. Da data do requerimento do registro a 15 dias depois da diplomação. Por isso que eu falei que é tão curto esse prazo, porque a hora que você percebe que o cara teve caixa 2, 15 dias é muito pouco para fazer uma análise muito detalhada. Por isso que muitas vezes o Ministério Público entra com um processo criminal, deixando esse para trás. Por doação eleitoral acima do limite permitido. Da constatação da doação excessiva a partir do registro dos comitês financeiros até 31 de dezembro do primeiro ano após as eleições. E por propaganda irregular, inexiste a previsão, mas a jurisprudência entende a data de 24 horas. Então, aquela história de você fazer bem rapidinho, fez a doação, a propaganda, até porque se é rádio, se é televisão, você tem que ir lá muito rapidamente.
Qual que é o procedimento? A inicial deve ser fundamentada, relatar fatos, via de regra, com prova pré-constituída, e indicar indícios e circunstâncias, deve ser instruída como prova de autoria e de prévio conhecimento do beneficiário, e TSE é inviável a oitiva de testemunhas. Muitas vezes, porque nesse tipo de caso, você não vai fazer oitiva de testemunhas em representação. Lembra você que eu estou falando de representação, não confunda com AIGE, não confunda com AIME, não confunda com as outras ações mais graves que nós vamos atuar. Prazo, 48 horas a contar do recebimento da comunicação, apresentar todas as alegações cabíveis, inclusive de caráter preliminar. Pode passar. Lá. Transcorrido o prazo para a resposta, autos encaminhados aos MP que devem emitir parecer em 24 horas. Fim do prazo, autos ou sem parecer. O órgão julgador responsável decidirá em 24 horas. Recurso, prazo de 24 horas a partir da publicação, não possui efeito suspensivo, assegurada a parte recorrida a apresentação de contra-razões em 24 horas.